pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Polo Educação. E este programa tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. Hoje estamos aqui com a Sônia Onuki, que é coordenadora do Coral Canto Mágico. Seja muito bem-vinda, Sônia. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui, no estúdio, conversando com tantos amigos, parceiros. Sônia, você é bem conhecida aqui em Cubatão. Mas para quem ainda não te conhece, se apresente para o pessoal. Sim, eu sou Sônia Onuki, sou atualmente trabalho com o Coral Canto Mágico, sou coordenadora do projeto, mas regi por muitos anos esse trabalho. Sou formada em educação musical, em artes e desenvolvi toda a minha vida um trabalho com crianças e adolescentes na área de educação musical. Então, essa é a minha formação e atuação no qual hoje estou aí frente ao coral. E para quem não conhece, o que é o Coral Canto Mágico? Bom, o Coral Canto Mágico é um grupo de crianças e adolescentes, o qual passam por aulas de, vamos dizer assim, de canto coral, Porém, o canto coral, ele não vem puro, ele não vem só com, vamos sentar e aprender a cantar. Na realidade, ele vem com diversos trabalhos, diversas atividades, como expressão corporal, percussão corporal, o canto, o trabalho vocal, e finalmente o repertório. Então, eles passam por diversas oficinas para poder desenvolver o canto coral mesmo e apresentar, conforme as pessoas veem lá no palco. E o que te motivou a participar do coral e o que mais te inspira nesse trabalho? Então, na realidade, o Coral Canto Mágico ele iniciou lá em 1994, olha só o tempo lá atrás, foi a partir de uma empresa aqui de Cubatão que abriu uma licitação. Eram 3 propostas para desenvolver um coral infantil. E na época eu me apresentei, Cheguei lá com a minha proposta e fui contemplada, porque na época eu já trabalhava com coral, com crianças nas escolas. Então eu tinha um trabalho de canto coral dentro da Prefeitura de Santos, eu era professora de música lá. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu me apresentei com a proposta. Já tinha uma experiência, já tinha uma prática. Então, eu fui contemplado e aí eu comecei o trabalho. Comecei e fiquei aí patrocinado mesmo pela empresa, foram 25 anos, que no caso é a Petrobras. Depois ela passa a ter uma nova visão dos patrocínios e aí a gente deixa de ser patrocinado, mas nós buscamos outros incentivos. Então nós estamos atuando ainda nos dias de hoje com outros incentivos com o coral. E aí o que me motiva? Gente, as crianças, As crianças sempre motivam, elas estão sempre prontas, Sempre esperando uma novidade. E o canto coral, ele tem esta habilidade, esta competência de desenvolver integralmente a criança. Então é muito legal você ver a criança chegando no grupo e como ela sai. É totalmente diferente, inclusive relatado por pais, professores. Então isso é muito interessante e o melhor, é muito importante na formação dela. Então é isso que me motiva e que me faz estar sempre à frente desse trabalho. E quais são os principais desafios de reger um coral, especificamente com vozes tão diferentes? O desafio, eu vou dizer para você que eu nunca tive um desafio muito grande. Eu acho que o desafio está mais na parte administrativa, que é a busca do incentivo, manter o trabalho, as questões, por exemplo, as pesquisas, porque o trabalho ele não acontece simplesmente, vamos juntar e cantar. Não, a gente tem uma pesquisa antes, a gente tem que organizar, a gente tem que traçar um plano que seja anual, Então, esse plano ele tem que ser executado. Então, esse é o desafio maior dentro do trabalho.
Porém, eu tenho uma equipe muito legal, uma equipe muito competente. Então, isso é garantido dentro do processo de trabalho com as crianças. Porém, a parte administrativa é que é o desafio. Além da gente captar o recurso, ainda tem a prestação de contas, seria mais esse o desafio mesmo. Mas a parte burocrática. Exatamente. Eu acho que de todos os projetos, a parte burocrática é que é mais complexa, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, organizar direitinho aquilo que você programou, tem que acontecer. Então, a gente estar atento ao projeto escrito, porque os recursos, eles demoram para sair. Sim. Então, o momento que entre você escrever e a execução, muitas coisas podem ocorrer e ter que mudar esse projeto, não no sentido de resultados, mas às vezes, em vez de você contratar uma função, você vai contratar outra, e aí você tem todo um trabalho de normatizar isso, de pedir autorização ao órgão competente para você conseguir desenvolver aquilo de forma correta. E quando chega ao final, todo o relatório que tem que estar pronto, né, para comprovar as atividades. E como é a rotina de ensaios do coral? Quanto tempo de preparação costuma ser necessário antes de uma apresentação? Ah, bom, nossa. Bom, nós temos uma rotina bem interessante. Vou contar um pouquinho da rotina do coral, porque o grupo, primeiro, quando eles chegam para nós, né, normalmente são crianças que não cantaram ou sabem cantar. A família sempre tem uma expectativa, nossa, meu filho canta bem, então ele está vindo. E só que ele chega lá, ele vai trabalhar em conjunto, né? Então, esse conjunto a gente tem que uniformizar as vozes, porque eles já não estão cantando solista, eles estão cantando em grupo. E esse grupo, ele tem que ser homogêneo vocalmente, né? Então, nós vamos trabalhar essa voz da criança, que por sinal nós temos hoje uma preparadora vocal maravilhosa, que é a Patrícia Nóbrega. Eles vão fazendo um trabalho, prepara a voz, é respiração, é aquecimento vocal, né? Onde a criança começa a saber onde colocar a voz para o canto, porque falar é de uma forma, cantar é de outra. As colocações dentro da boca, do som, a respiração, como eu seguro uma nota longa, então tudo isso você tem que trabalhar com elas. E aí, a partir desse momento, elas ficam num processo de trabalho já ao mesmo tempo que estão memorizando as canções, né? Porque nosso trabalho, elas aprendem a canção e vão memorizar, né? Tem mais ou menos, não, elas têm que saber. Então, elas vão começar a memorizar essas canções, a letra, que são canções, gente, que não é o popular que a gente ouve no dia a dia da mídia. São canções específicas, muito autorais, específicas para a idade deles, para a prega vocal deles, para a extensão vocal. Então, precisa de um trabalho bastante intenso para eles memorizarem e trabalharem. Muito bem, esse é um dos processos que a gente passa, e depois nós temos aí já inserindo outras linguagens, como a expressão corporal, que é feito pela Eliana Tavares, né, que toda a vida ela foi do Coral Canto Mágico, bem dizer, né? A Eliana entrou em 2006. Também é voluntária aqui na TV. Ah, isso! Ela tá aqui, né? Ela veio vir aqui. Então... Faz um tempinho que ela não vem, mas ela é voluntária aqui. Ela é. E aí ela tá conosco aí desde 2006 e ela faz esse trabalho de preparação corporal das crianças, preparação cênica das apresentações, então ela que está à frente disso. E nós temos a percussão corporal, que é o professor Germano Blume, né? O professor Germano, ele trabalha com a questão da percussão, efeitos nas canções. Então, a partir do repertório escolhido e trabalhado, ele começa a fazer vários efeitos sonoros, não exatamente a percussão como a gente ouve de um grupo de percussão corporal, né? Não, trabalha desde a percussão pontual dentro de uma música, como também os efeitos sonoros, né? Como a gente vai, por exemplo, se a gente for cantar alguma coisa com água, as crianças vão saber fazer um efeito sonoro de água só na percussão corporal. Então, ele vai trazendo essas habilidades, né, com as crianças, esse trabalho todo dentro do processo aí do projeto. E aí, o canto, né, propriamente dito, que tem todos os ensaios, é obrigatório ter, que é a professora Juliana Góes, né? A Ju, ela é
essa sim está desde criança no Canto Mágico, né? Ela foi aluna do coral lá no começo do projeto. Ela cresceu dentro do projeto e depois ela continuou com a gente. Aí ela passou por várias atividades dentro do grupo, né? Que foi desde ser pianista, preparadora vocal e hoje ela é a maestra, né? Ela que está à frente da regência do grupo. Então, é ela quem vai trabalhar esse repertório e comandar essa parte musical, né? Então, esse é o nosso processo no dia a dia. E é um processo que ele começa lá em fevereiro e a gente vai encerrar em dezembro com o espetáculo, né? Que nesse ano a gente já tem o espetáculo que estamos aí para apresentar. A gente já foi cobrir, acho muito lindo o espetáculo. É lindo mesmo, eu sou suspeita, tá, gente? Mas é lindo. Vamos chamar o intervalo? Vamos sim. Fique aí, voltamos já já para o segundo e último bloco do Polo Educação. As universidades brasileiras são reconhecidas como celeiros de pesquisa para as inovações tecnológicas. É lá que grandes descobertas são feitas para transformar a vida da sociedade. Por isso, lançamos a Vitrine MEC de Tecnologias, um portal que reúne os ativos de propriedade intelectual, como patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, cultivares e programas de computador. Todas as universidades do país podem participar desta iniciativa, que vai promover a aplicação prática do conhecimento científico. Com um clique, as cadeias produtivas globais poderão ter acesso a ativos para transferência de tecnologia. É o conhecimento científico a serviço da sociedade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos para o segundo e último bloco do Polo Educação, onde estamos com a Sônia Nucchi, coordenadora do Coral Canto Mágico. Sônia, como é a escolha do repertório do coral? Bom, normalmente nós temos aí, durante o período, a escolha ela ocorre já bem no início do trabalho. A equipe senta para conversar um pouco sobre as possibilidades sonoras e expressivas das crianças e os objetivos que nós vamos traçar durante todo o ano, né? Todo o que nós vamos desenvolver dentro do coral. Ele tem uma linha, ele não é solto. Não vou dizer assim, eu chamo o professor, ele faz uma atividade com as crianças. Não, a gente tem que estar tudo amarradinho. Então, é nesse momento que a gente vai desenvolver esse repertório. Vai pensando em quê? Pensando na expressão delas, pensando no crescimento cultural delas, pensando também na extensão vocal das crianças, que tipo de desafio vocal ou musical a gente vai apresentar para elas, né? Então, nesse momento é que a gente vai traçar. Os primeiros ensaios consolidam esse repertório. Então, se a gente observa que as crianças têm muita imaturidade, a gente trouxe um trabalho mais, vamos dizer assim, mais desafiador, então a gente tem que sentar novamente e realinhar. Ou fazer alguns ajustes musicais, como, por exemplo, uma transposição da melodia, para não ser uma coisa tão aguda ou muito grave, onde ela vai ter dificuldade de alcançar. Então, a gente começa bem no início do ano, quando iniciamos os ensaios. Então, já começamos até o trabalho vocal delas, o aquecimento vocal, a preparação vocal, já visando os desafios do repertório. E como o coral contribui para o desenvolvimento artístico e pessoal das crianças e adolescentes que participam? Olha, nos anos todos que o Canto Mágico ele está com 32 anos de atividades, né? E durante esses longos anos aí que nós atuamos, nós vimos muitos benefícios e assim, é legal que nós vimos, porque nas pesquisas já se comprova o desenvolvimento integral da criança. E aí quando a gente fala integral, a gente pensa, mas se é música, né? Não é o musical? Sim, é o musical. Mas um trabalho como esse, que é muito amplo, que você vai trabalhar corpo, você vai trabalhar respiração, você vai trabalhar memória, né? Você vai trabalhar repertório, forma de cantar, postura ao palco, você vai desenvolver muitas outras possibilidades na criança. Entre elas, a atenção, a compreensão,
O trabalho de frases, então uma criança compreender uma frase, respirar, falar, pausar na hora certa, ela ter um pensamento lógico e também social, né, entre os colegas, porque quando a gente canta, não vai dar para eu cantar mais forte, porque eu quero aparecer mais, eu quero ser a solista do grupo, então eu começo a cantar mais forte, não pode. Então todo esse trabalho, respeito entre eles, começa no vocal, né? Eles vão cantar, eu canto, mas eu escuto você, não ouço só. Né? Eu vou realmente escutar e analisar se nosso conjunto está bom. Então aqui a gente já trabalha o social, né, entre eles. Então se respeitar, ter uma boa convivência entre eles. Então isso não fica só dentro do grupo, isso se espalha nas atividades que eles fazem no dia a dia deles, no meio em que eles vivem, né? Nós temos aí o desenvolvimento da concentração. Uma criança, quem assistiu o Canto Mágico, vem me perguntar às vezes, né, Sônia, como é que eles ficam assim, tão quietinhos? Primeira pergunta que o pessoal fala, como eles conseguem se movimentar e não se perde? Por quê? Porque realmente a concentração é intensa, né? O que parece lúdico, o que parece divertido, na realidade está embutido uma série de informações e de exigências de concentração deles que realmente eles aprendem, se autodisciplinam, né? Não somos nós que vamos dizer para eles, fique quieto, é desse jeito. Não, eles vão descobrir isto na hora que eles estão no ensaio, né? Isso inclusive a equipe sempre fala, o que você acha? Porque dê sua opinião, eles sempre trazem e trocam conosco essas questões. Bom, e aí a criança, criatividade? Sim, porque elas, tanto que a parte cênica, nós não determinamos o que é para fazer, mas nós falamos o contexto e elas criam, né? Elas pesquisam, elas têm que ir atrás, conhecer, olhar, utilizar a ferramenta, a internet como algo positivo, não como uma coisa negativa. Tem que buscar informações interessantes, culturais, que a gente possa trazer para o nosso trabalho, né? Então, o social, cultural, a criatividade, o raciocínio lógico, né? Tudo isso está dentro do trabalho do Coral Canto Mágico. Então, uma criança que passa pelo grupo, ela sempre sai de uma forma diferente e como eu disse lá no início, relatado pelos pais e por professores. Inclusive, crianças que têm uma certa dificuldade em determinadas atividades na escola, ela termina superando a partir da vivência dela no grupo, quer dizer, do trabalho em si, né, do canto coral. Então, ele é muito importante, sim, no desenvolvimento, que aí é um desenvolvimento integral mesmo, né? Não é só pensando ou focando no problema. Então, eu não estou lá ensinando a criança, ela não sabe cantar determinada nota, eu vou fazê-la repetir até aprender, não é automatizar, não é isso que a gente pretende. A gente pretende que ela compreenda, né? Para ela compreender, ela tem que vivenciar outras coisas para chegar nesse desafio e ela realmente superar. E falando dos pais, eles participam, apoiam esse processo de ensino musical dos filhos? Nossa, os pais são maravilhosos, né? Tem que fazer o coraçãozinho assim para eles, porque os pais são vamos dizer assim, é o porto seguro, né? São eles que vão levar a coisa a sério. Você vai ver a postura dos pais, os quais eles levam realmente a sério. Eles são disciplinados no horário, são disciplinados no trabalho. Olha, não deixe seu filho faltar. Então, você vai ver que esses pais, eles passam uma segurança muito grande para as crianças. E aí, elas tendem a ter a mesma postura. Levar realmente a sério tudo que elas estão fazendo. E aí, eu não estou falando só do canto mágico, não. Estou falando de todo o restante que ela faz na vida dela. Então, você vai ver uma criança com uma postura muito mais... Ela não deixa de ser criança, ela vai brincar. Mas ela tem uma postura assim, não posso faltar nesse dia, eu tenho que ir, eu vou participar, né? Então, os pais, eles são realmente, primeiro porque eles acreditam que eles estão trazendo seu filho para uma ampliação do desenvolvimento deles. Eles já estão cientes disso, por isso que eles vão lá, né? Então, esses pais são realmente diferenciados. Eles estão de parabéns, inclusive, né, por conta desta busca de
oferecer o melhor para o seu filho, porque é aí que vai formar, vai ter essa formação, vai completar a formação dele. E para quem tem interesse em participar do Coral Canto Mágico, como faz para se inscrever? Então, aí fiquem de olho nas nossas redes sociais. Normalmente a gente abre a inscrição em janeiro, então tá todo mundo de férias, tranquilo, quer aí dar uma viajadinha, mas volta para casa e já vai de olho lá na nossa página, que é tanto no Facebook, que é Vozes da Arte, Coral Canto Mágico, e no Instagram também nós temos Coral Canto Mágico, que é o nome exatamente. Coloquem Coral Canto Mágico, hein? Porque senão pode cair outra página. Aí eles vão observar, a gente vai estar deixando lá o período de inscrições. Normalmente é bem como já começamos lá no final de dezembro, sempre a gente deixa ou janeiro e dia inteiro. Aí quando é fevereiro a gente convida as pessoas inscritas a virem para o trabalho, né? Virem para as primeiras audições, que é uma coisa importante, viu, gente, vocês saberem. O canto mágico a gente não faz teste para as crianças. Vamos ver se tem dom. Tem dom, não existe isso, né? Ela vai se inscrever, aí a família vai ver se consegue cumprir o período de ensaios. Se ela consegue, tá tudo bem. Então a criança faz parte do grupo, começa a fazer parte do grupo, né? Então é exatamente isso. Então fiquem de olho na nossa rede social, que é lá que a gente publica. E para participar do Coral Canto Mágico, é gratuito ou tem que pagar alguma coisa? Não, é gratuito, tá? Olha só que beleza, né? É gratuito. A única aquisição normalmente que os pais têm é referente ao calçado, mas normalmente a camiseta, a calça a gente que vai disponibilizar durante o período que a criança está no grupo. Mas aí quando é período, já sapatinho, essas coisas que eles terminam usando, né, é deles mesmo. É só isso, mas isso tem tempo para adquirir. A gente já fala no início do começo do trabalho. Normalmente a gente tem aí um período de 2 a 3 meses, que é o período que eles precisam para amadurecer o repertório e a apresentação. E aí vai ser usado. Aí os pais têm esse tempo todo aí para se organizar. Que mensagem você deixaria para quem sonha em cantar, mas acha que não tem voz suficiente ou não tem talento? Muito bem, vamos começar com uma conversa muito séria. Todos nós temos talento. Uma vez que você tem voz, uma vez que você tem todo o seu aparelho fonador perfeito, você vai conseguir cantar, né? O que acontece? Às vezes é uma trava emocional, né? Às vezes a pessoa, ela não se deu muito bem em alguma atividade que ela fez, ou ela é exigida demais e ela termina sendo muito crítica e ela acha que ela não pode, né? Mas na realidade todos podem. E, gente, quanto antes a criança inicia, e não vou dizer criança a partir dos 10, não, desde nenenzinho, eles vão desenvolver com muita tranquilidade, muita facilidade, mesmo no período de muda vocal, que é quando entra a adolescência, né? Então, todos podem cantar, gente, cantem. Eu não quero ir no Coral Canto Mágico, eu quero em outro lugar, na igreja? Vá na igreja. Quer ir num outro grupo musical? Vá no outro grupo, mas cantem. É importante, faz parte da nossa formação e a primeira vez que você soltar a voz, você vai sentir como faz bem. Então, todos podem cantar, todos. Aí é uma questão de, o que tem que estar atento qual o seu objetivo com cantar. É terapêutico, é para se apresentar, é para ser um cantor. Então, aí neste caso, você vai buscar os trabalhos exatos para você desenvolver, mas tem que cantar. Sônia, infelizmente o programa está acabando. Antes de encerrar, eu gostaria de te entregar essa medalha. Que lindo! Que para mim, todo profissional da educação é um herói e merece uma medalha. Que lindo, obrigada. Olha, gente, que lindo. Obrigada. Gostaria de deixar algum recado ao pessoal que está em casa? Sim, então, só para complementar aí o que eu já estava falando, cantem, busquem muitas atividades de música, porque ela realmente é completa, né? Ela vai desenvolver completamente o seu ser. E aí, com as crianças, gente, isso é mágico. Vão buscar. E se quiserem ir lá no Canto Mágico, estaremos muito felizes de recebê-los, com certeza. Para quem quiser conhecer... pode ir lá nos conhecer. Nós estamos ensaiando hoje lá no Colégio Objetivo.
eles, nossos parceiros, por sinal, não posso deixar de citá-los, são nossos parceiros. Eles abrem para nós lá 2 vezes por semana, no período noturno, a gente faz os ensaios à noite, né? Das 19 até umas 20h30. E assim, quer ir conhecer? De vez em quando vai alguém. Eu posso assistir? Pode. Aí as pessoas perguntam, participam às vezes, levam os seus filhos. Então, quer conhecer? É só entrar em contato com a gente, pode ser pela rede mesmo. E nós teremos todo o prazer em receber durante os ensaios, para vocês conhecerem como é que é o processo ao vivo, né? Muito obrigada, Sônia, por aceitar o convite. Eu agradeço. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Estamos encerrando mais um programa do Polo Educação. Conto com a sua audiência no próximo programa.